Boa noite, aliás, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você for assistir esse vídeo. Tudo bem com vocês? Já tem algum tempo que eu venho ensaiando para fazer esse vídeo aqui, compartilhar uma palavra com vocês. Haja visto que já faz algum tempo que eu não venho aqui no nosso canal, só minha esposa que tem ministrado palavra aqui. E hoje já tem umas 2, 3 semanas que eu venho ensaiando para dividir essa palavra com vocês. E hoje chegou esse dia. É uma palavra simples, muito, muito simples. Mas ela tem tocado meu coração dia após dia. E para ser sincero, vocês veem que hoje eu tô calmo, tranquilo, sereno, para fazer esse vídeo aqui com vocês, né? Quero já pedir para vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal aí do YouTube, Missionário Nelson e Selma Centurião, vai lá, se inscrevam, dá essa força aí para nós, né? Graças a Deus, nosso canal tá crescendo, as pessoas estão entendendo o propósito, né? Nós não viemos aqui no canal para falar de oferta, de dinheiro, não. Nós viemos aqui única e exclusivamente para dividir um conhecimento com vocês, uma palavra. Por mais que você possa dizer assim, mas eu já conheço essa palavra. Realmente, eu também conheço e tenho certeza que muitos de vocês já ouviram em algum momento uma pregação de um versículo tão simples como esse que eu vou conversar com vocês aqui. Mas a palavra do Senhor diz que ela se renova dentro de nós. Então hoje eu quero dividir isso com vocês. Está aqui no livro de Mateus, né, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14, e eu vou ler aqui, do versículo 23 em diante, do 23 até o 31, tá? É uma palavra assim muito conhecida, Jesus andando sobre o mar, tal, aquela coisa toda. Mas tem uma lógica aqui que talvez, assim como aconteceu comigo, né, talvez possa ter acontecido com você também. Talvez você nunca tenha se deparado com esse detalhe, puxa vida, é uma coisa tão pequena, tão simples, eu nunca prestei atenção nesse detalhe. A sua dúvida talvez seja a mesma que a minha. Então diz assim no versículo 23. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Vento forte, né? 25. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles andando sobre o mar. Olha só, presta atenção aí. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. Gente, vocês imaginam 12 marmanjos dentro de um barco gritando de medo? Seria cômico se não fosse trágico. E não eram pessoas assim, novas, vamos dizer assim, já eram pessoas maduras, seus 30, 40 e alguma coisa de anos de idade. Então não era assim, não, mas fulano era um adolescente, não. Nós estamos falando aqui de pessoas de barba, de bigode, pescadores experientes, homens, chefe de família, pessoas experientes. Versículo 27, Jesus, porém, imediatamente lhe disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ou seja, gente, calma, sou eu. Meu Deus do céu. Versículo 28, respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, ele quem? Jesus. Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo
e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Vocês notaram aí, gente, que, vou repetir aqui, que seria cômico se não fosse trágico, 12 marmanjos gritando de medo, né? Eu costumo dizer em alguns momentos aqui com algumas pessoas que o meu sonho é ver um fantasma. Que as pessoas falam tanto, eu vi isso, eu vi aquilo, eu queria ter essa oportunidade de ver um fantasma, né? Nelson, você não tem medo? Não. Porque a minha Bíblia diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então eu não acredito em fantasma, né? Eu acredito, eu já vejo tanto fantasma todos os dias do meu lado, trabalhando, enfim, em tantos lugares que eu não vou nem entrar em detalhes aqui, porque eu queria ver um fantasma, né? Tem pessoas que têm loucura de conhecer, sei lá, um país, uma cidade, um estado. Eu quero conhecer um fantasma. Então, se vocês tiverem um fantasminha aí na casa de vocês, dando sopa, fala, vai lá, aparece lá pro Nelson lá no Mato Grosso, tá bom? Agora, brincadeiras à parte, vamos à palavra. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E Deus olha para Pedro e fala: Pedro, vem, desce aí do barco, vem. O que eu aprendo aqui? O que eu, pelo menos, tentei aprender e guardar isso para mim? Jesus nos ensina uma lição aqui muito valiosa, muito preciosa. Olha só. Na dúvida de Pedro, né, versículo 28, ele diz claramente: Senhor, se és tu. Ou seja, ele colocou em dúvida a presença do Senhor. Se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ou seja, é o Senhor mesmo? Então, se é o Senhor, eu quero ter o mesmo poder que o Senhor tem. Ou seja, desafiar as leis da gravidade e andar sobre as águas. Eu fico imaginando assim Jesus nesse momento: mas uma coisa tão simples, andar sobre as águas, para mim, Jesus, né? Por que não Pedro experimentar isso também? Então, duas pessoas se desafiam. Primeiro, Pedro colocando em dúvida o fato de ser Jesus ou não, andando sobre as águas. E segundo, Jesus respondendo a Pedro, desafiando-o a andar no sobrenatural de Deus. Sim, Pedro, sou eu mesmo, desce aí. Desce, mas desce. Você não queria? Eu estou te dando essa oportunidade. Desce do barco e vem até onde eu estou. Vou parar, vou ficar paradinho aqui, esperando você. Sabe o que aconteceu, amados? Pedro, então, a palavra do Senhor diz que desceu do barco. Ele andou sobre as águas. Nelson, mas ele andou quantos metros ou quantos passos? A Bíblia não menciona, né? Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, vai falar sobre quantos passos Pedro deu, ou quantos metros ele andou. Isso, para mim, não muda em nada, não acrescenta em nada a minha fé, e não diminui nada também. O que acrescenta aqui, é o que eu estou querendo dividir com vocês, é o fato dele ter andado no sobrenatural de Deus. Porque, gente, cá entre nós, desafiar as leis da gravidade. Naquele momento era madrugada, vento frio, vento forte, mar agitado. Eu já nem gosto muito de entrar no mar, né? Aquelas ondas, as ondas são muito traiçoeiras. O problema não é quando a onda te arrasta para a praia, ou te leva para a praia, te empurra para a praia. O problema é quando ela te puxa para dentro. E nós sabemos
que o mar ele tem mistérios que até hoje, com mais de 2000 anos de evolução aí da era cristã, ainda não foram revelados pela ciência. Então sabe lá o que não tem ali dentro. Eu já não gosto de ir na beira de rio, né? Já não gosto de pescaria, eu gosto de peixe, mas não de pescaria. Eu prefiro ir ali no mercado, jogar uma isca ali de 50, 100 reais e pegar o peixe já pronto. Só chegar em casa, temperar e fazer. Mas voltando aqui, irmãos, Jesus ensina a Pedro, Pedro, é possível, sim, você andar no sobrenatural de Deus. É possível, sim, você desafiar as leis da gravidade física, que é o caso aqui, e espiritual também. Né? Há uma canção que cantávamos muito no início dos anos 2000. Toda vez que a minha fé é provada. Lembra dessa canção? Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas, os vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Né? Minhas provações não são maiores que o meu Senhor. E assim sucessivamente. Vocês conhecem esse canto? Então é possível, Pedro, eu estou mostrando aqui para você, eu estou andando, ou seja, eu estou te dando um exemplo de você andar no sobrenatural. É possível. O que eu preciso fazer então, Nelson? Ter determinação. Olha, o erro de Pedro não foi dele ter descido do barco. Ah, mas ele afundou. Amém, eu também afundaria, você também afundaria? Olha o que diz a palavra aqui no versículo 29. Ele disse, vem, e Pedro descendo do barco. O que eu aprendo aqui com essa descida do barco? Pedro tomou uma posição em Deus de acordo com a palavra de Jesus. Vem, desce daí. Ou seja, eu estou desafiando você a tomar uma atitude. A sair da zona de conforto. Qual era a zona de conforto de Pedro? O barco. Eu fico imaginando aqui, irmãos, aqueles 11 marmanjos, perdoe a minha expressão, talvez rindo e apontando o dedo para Pedro. Ah, vai afundar, vai afogar, vai isso, vai aquilo, vai, não vai, aquela coisa toda. Pedro não olhou para as circunstâncias dentro do barco. Ele tomou uma atitude, ele foi desafiado. Vem, ele fez a pergunta, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Ah, é isso que você quer? Então beleza, vem! E ele então toma a primeira atitude. Qual é? Descer do barco. Mesmo com todas aquelas intempéries do momento, do calor do momento, vento forte, frio, água gelada. Quem conhece o mar aqui sabe do que eu estou falando. À noite parece que colocam uma barra de gelo lá na... Né? A água é terrível. Né? E Pedro então desce do barco. E vai em direção, ó. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, indo ter com Jesus. Ô Pedro, você quer experimentar o melhor de Deus, Pedro? Você quer experimentar o sobrenatural de Deus? Eu te dou uma mão, cara. Desce daí e vem pra cá. Eu fiquei imaginando, e já tem dias que eu estou meditando nessa palavra aqui, porque ela tem falado muito comigo, tem mexido assim com as minhas estruturas emocionais, físicas, espirituais principalmente. Não é para qualquer um andar no sobrenatural de Deus. Não é qualquer pessoa. Ah, eu vou fazer tal coisa, eu vou... Não. Mas Nelson, você está falando heresia, onde é que está isso na Bíblia? No versículo 30. Está essa resposta, que não é para qualquer um andar no sobrenatural de Deus. Olha o que diz aqui no versículo 30. Mas, observando o vento, a partir do momento, vou abrir um parênteses aqui, que Pedro tirou o foco era Jesus. Enquanto ele estava com os olhos fixos
na pessoa de Jesus ali parado esperando ele sobre o mar, ele estava tranquilo. Mas a partir do momento que ele tira os olhos e começa a observar a sua volta, o que acontece? Ele começa a submergir, ou numa palavra popular, a afundar. Aqui está a segunda lição que a palavra nos ensina nessa noite. Primeiro, foi desafiado. Quer andar no sobrenatural? Beleza, pode vir. Segundo, ande no sobrenatural de Deus, mas não tire o foco da presença do Senhor. Porque quando nós tiramos esse foco, o que acontece? A terceira coisa aqui, teve medo. O medo, eu costumo ouvir minha esposa, ela não sabe disso, não contem isso também para ela, mas eu costumo ouvir minha esposa e ela, em uma das suas lives, ela diz assim que o medo paralisa a pessoa. Eu vou um pouco além, o medo eu acho que destrói totalmente a pessoa, né? Por quê? Porque você fica preocupado com a reação adversa que aquele sentimento provoca, que você fica sem ação. Então, usando assim a minha mente, vamos dizer assim, o meu intelecto, o que não passou em milésimos de segundo na cabeça de Pedro naquele momento? Porque enquanto ele estava com os olhos fixos, ele andou. Quantos passos ele deu? Sei lá eu. Deuteronômio 29 conta quantos passos ele deu. Mas a partir do momento que ele tirou o foco e começou a ver as circunstâncias, ele começa a afundar. É o que tem acontecido conosco. Quando nós tiramos o foco da presença, da graça, da misericórdia, da bondade do Senhor, a gente começa a ter os problemas. Isso já aconteceu com você? Comigo já. Muitas vezes. Às vezes eu estou focado numa coisa e aí vem aquele pensamento assim de que, puxa vida, isso é assim, isso é assado, isso pode acontecer, isso pode não acontecer e tal. O que acontece? A gente tira os olhos, tira o foco da presença do Senhor. E aí acabamos o quê? Como Pedro, afundando também. E afundamos. E muitas vezes não temos um Jesus ali para segurar nossas mãos e puxar de volta. Eu conheci pessoas aqui na minha cidade, uns 30 anos atrás, que quando ele pregava nas praças aqui da cidade, ele reunia 3, 5 mil pessoas e era aquele mar de gente abençoada. Eu vi, não é que me contaram, não. Eu vi paralíticos abandonando muletas, cadeira de roda. Eu vi cegos enxergando nessas reuniões. Mas um belo dia, esse pregador tirou o foco, tirou os olhos da presença do Senhor. E a queda dele foi terrível. Hoje ele vive nas drogas aqui na minha cidade, né? Ele vive como um maltrapilho, um mendigo. Você chega para falar com ele, não, rapaz, eu conheço a palavra aí, entendeu? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, entendeu? Mas afundou. Não tem como voltar. Você fala para ele, mas fulano, você precisa voltar, você precisa reconciliar, você precisa recomeçar. Não, uma hora eu vou voltar. Uma hora eu volto. E nisso já se passou mais de 30 anos. Dias atrás eu encontrei com ele, estava comentando aqui em casa, numa roda de pessoas. Maltrapilho, só o esqueleto. Por quê? Pedindo dinheiro, 2, 5 reais, moedinha. Aquele homem que foi um exímio pregador, um grande pregador dos anos 90 aqui na minha cidade, hoje está entregue às drogas. Por quê? Desceu do barco, experimentou andar no sobrenatural de Deus, andou em direção ao Senhor, pisou nas águas, mas tirou o foco da presença do Senhor. E Jesus então, com aquele, eu fico imaginando assim, irmãos, aquela cena, Jesus olhando para
para aquele Pedro cansado, abatido, amedrontado, porque eles gritaram de medo e Pedro estava junto, com certeza deve ter gritado também. Quando Pedro olha para Jesus e fala, Senhor, me socorre. Sabe o que eu aprendo aqui, amados? Que muitas vezes não temos essa hombridade, essa coragem de Pedro, de pedir socorro. Muitas vezes alegamos timidez, vergonha, às vezes estamos passando por um problema difícil em nossas vidas, e ao invés de nós buscar ajuda, o apóstolo Paulo fala, se não me engano, Romanos 13, 11 ou 11, 13, não me lembro aqui, comunicai com os santos na sua necessidade. Romanos 13, 11. E muitas vezes nós temos uma necessidade, uma dificuldade, um problema, e temos vergonha, timidez de procurar uma pessoa que tem um conhecimento melhor do que o nosso, maior que o nosso, e falar, fulano, olha, eu estou passando uma dificuldade, me ajuda aí, me ajuda em oração, procurar o seu pastor, o seu discipulador, me ajuda aí, segura na minha mão também, me ajuda a sair desse buraco, desse lugar, desse mar, eu estou me afogando. Isso já aconteceu comigo, não tenho vergonha de chegar aqui e falar isso para você. Mas graças a Deus, todas as vezes que eu gritei para o socorro, tinha alguém lá para me estender a mão. Então, amados, aprenda essa lição com Jesus e com Pedro nessa noite. Ou nesta manhã, ou nessa tarde, independente do horário que você está assistindo esse vídeo. É possível, sim, andar no sobrenatural de Deus. Mas não faça como Pedro, ou como eu, como tantos outros já fizeram aí. Não desvie o seu foco da presença de Jesus. Continua com seus olhos fixos nele. Olhando, como diz lá na palavra do Senhor, Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quando Jesus pega na mão de Pedro e fala, olha, por que você duvidou? Por que você tirou o olhar da minha presença? Por que você não continuou firme, andando? Você experimentou o melhor de Deus na sua vida. Tantas pessoas, a Bíblia não menciona em nenhum lugar outra vez que alguém andou sobre as águas, a não ser nesse momento aqui. Pelo menos eu desconheço. Se alguém conhecer, por favor, me ajuda. Me corrija, quero ser corrigido, mas eu não conheço nenhum outro versículo em que o homem andou sobre as águas. Pode ser que eu esteja errado, quero estar errado. Pedro foi o único que foi desafiado, que desafiou e foi desafiado. Desceu do barco, andou no sobrenatural, desafiou as leis da física, mas pisou na bola. Eu fico imaginando assim, se Pedro tivesse continuado a sua caminhada, chegado onde Jesus estava, dado-lhe um abraço, ou recebesse um abraço, voltassem juntos para o barco, andando sobre as águas. Não. Ele teve o seu momento de fraqueza, olhou para as circunstâncias, olhou para os problemas, olhou para as dificuldades, olhou, enfim. Eu não preciso entrar em pormenores aqui para você. Mas aprenda uma coisa, nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, meu irmão. Se você quiser andar no sobrenatural de Deus, não tire o foco da presença do Senhor. Continue firme com Ele. Continue olhando para, Nelson, mas você não conhece minha vida. Não preciso conhecer. O importante é que Jesus conheça. Mas você não conhece as minhas dificuldades, os meus anseios, as minhas frustrações. Eu não preciso saber disso. Quem precisa saber disso é Jesus. Mantenha o foco nele, mantenha o olhar nele, mantenha o pensamento nele, mantenha a sua fé na palavra do Senhor, leia a palavra do Senhor, medite, mastiga, mas faça algo na presença do Senhor. Não se acovarde, não se amedronte. E assim você não vai precisar ouvir
dizer as mesmas frases que Pedro ouviu. Homem de pequena fé, por que duvidaste? A bondade, a graça e a misericórdia do Senhor está derramado todos os dias das nossas vidas. Do nascer ao pôr do sol, do nascer do sol ao pôr do sol, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Mantenha o seu foco no Senhor. Mantenha a sua fé firme no Senhor. Meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida irmã, minha querida amiga, medita nessa palavra nessa noite. Compartilhe essa palavra nessa noite com pessoas que talvez estejam tirando, desviando o foco da sua vida espiritual, sua vida conjugal, da sua vida, enfim, da presença do Senhor. Fala, olha, o missionário Nelson tem uma palavra sobre isso para você. Assista esse vídeo, compartilha com ele. Nos ajude a divulgar a palavra do Senhor. Meu querido, que Deus te abençoe. Eu queria falar mais coisas, mas tem mais vídeo aí vindo aí essa semana ainda. Hoje é quarta, essa semana tem mais vídeo. Que Deus te abençoe. Se esse aqui foi o nosso primeiro encontro, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Mas se você já teve outros encontros comigo aqui no canal, que bom rever os amigos. Que Deus te abençoe. Eu quero fazer uma simples oração com você aqui nessa noite. Feche seus olhos aí onde você está. Pai amado, eu quero te agradecer, porque esta palavra está sendo útil, está sendo ministrada no coração de alguém aqui neste dia. E onde essa palavra penetrar, Pai, que essa pessoa continue mantendo foco na sua pessoa, Pai, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Um forte abraço, meu querido, e até a próxima palavra.